Viva a ciência e a razão. Seja muito bem-vindos. Conheça a história de Kika. Olá! Seja novamente muito bem-vindo no nosso canal. Hoje vou fazer um novo vídeo. Esse vídeo eu encontrei por acaso e vou retratar para vocês. Uma criança que viveu há 3 milhões de anos atrás conseguia andar na vertical e subir em árvores. Uma reanálise de um fóssil de 3 milhões de anos de idade sugere que o Australopithecus afarense, um antigo hominídeo, tinha filhos que eram tão capazes sobre 2 pés quanto nas árvores. Uma descoberta importante que está jogando nova luz sobre esse estágio importante da evolução hominídea. Um minúsculo pé fossilizado, menor do que um polegar humano, revela alguma das capacidades físicas do Australopithecus afarensis e seus possíveis comportamentos, de acordo com a nova pesquisa publicada nesta quarta-feira na Science Advance. Cientistas sabiam que há muito tempo, pelo menos suspeitava, que Australopithecus afarensis, um hominídeo antigo, semelhante a um macaco, que existia na nossa árvore genealógica, seja diretamente ou por meio de espécies próximas relacionadas, caminhava sobre os 2 pés. Na verdade, alguns cientistas até sugeriram que esses grandes macacos antigos eram inclusivamente bípedes, renunciando completamente sua ancestralidade arbórea em favor da caminhada. O novo estudo liderado por Jeremy de Silva, da Dartmouth College, mostra que crianças Australopithecus afarensis eram capazes de ficar em pé e caminhar perpendicularmente. No entanto, é importante apontar que esses jovens hominídeos ainda mantiveram a capacidade de escalar, um atributo físico importante que pode tê-los ajudados a se agarrar às suas mães, subir em árvores e escapar de predadores. Vestígios dessa prática no fóssil. Em 2002, Zerezenei Alenzejad, professor de Biologia do Organismo e Anatomia na Universidade de Chicago, coautor do novo estudo, encontrou restos parcialmente fossilizados de uma criança fêmea que tinha cerca de 2 anos e meio, quando morreu na região de Dikika, na Etiópia. A criança de Dikika, também conhecida como Selan, consiste em um crânio, uma coluna vertebral quase completa, com costelas, ossos no ombro, partes dos braços e pernas e o pé, que é considerado o mais completo de uma criança antiga já descoberta. A maior parte do registro fóssil consiste em adultos. É incomum encontrar restos fossilizados de criança. Isso nos dá uma visão maravilhosa do crescimento e desenvolvimento de nossos ancestrais, disse de Silva ao Gizmodo. O fóssil foi identificado como pertencente ao Australopithecus afarensis, a mesma espécie da Lucy, que é datado de cerca de 32 milhões de anos atrás. O estudo divulgado, onde melhor análise inicial de 2006, já que muitas partes do esqueleto, incluindo o pé parcial, estavam envoltas em sedimentos. Muitos desses ossos foram expostos, permitindo uma análise mais profunda do espécime jovem. A análise do pé da criança de Dikika sugere que ela já possuía estrutura óssea necessária para ficar em pé e andar. A conclusão consistente com que os antropólogos já descobriram com pegadas encontradas em Laetoli, na Tanzânia, e no fóssil de Lucy, o Australopithecus afarensis encontrado em Adar, na Etiópia. Mas o pé também exibe algumas características distintas, semelhantes a macacos, características que teriam permitido que a criança se agarrasse à mãe, segundo ela, subia pelas árvores, ou quando a mãe fugisse em busca de segurança. Esse pé é muito semelhante ao de um humano, indica que a criança de Dikika caminhava sobre 2 pernas. De Silva disse ao Gizmodo: entretanto, o osso na base do nosso dedão, chamado de cuneiforme medial, tem a conexão com o dedão, que é mais curvada e levemente mais angulada do que encontra nos humanos hoje em dia.
Tal superfície curvada permitiria o movimento desse dedão, que macacos modernos usam para agarrar. Concluímos a partir disso, em estudos antigos, que ombros da criança de Kika, que ela teria capaz de escalar e também de se agarrar sua mãe durante as viagens. Como apontam os pesquisadores, as características físicas da criança de Kika sugerem que ela provavelmente era melhor escaladora do que os adultos e que ela, assim como outras crianças Australopithecus afarenses, passava mais tempo em árvores do que seus pais. Eles eram menores, provavelmente mais brincalhonas, e também tinha que para as árvores para se livrar dos predadores mais frequentemente do que os adultos, disse da Silva. Achamos que isso ajuda a explicar as diferenças que vemos entre os ombros das crianças de Kika e os ossos mais semelhantes aos de humanos e adultos. Ou como escreveram os autores do estudo, as crianças de Kika tinham tamanho parecido a um de um chimpanzé de idade ativamente carregado por adultos. Considerando os custos energéticos de se carregar crianças, tanto adultos como crianças podem ser de se beneficiado dos traços de escaladas presentes ao pé juvenil de Australopithecus afarense. Portanto, à medida que Australopithecus evoluía, a capacidade de caminhar em pé, essa espécie, e particularmente seus filhos, ainda manteve a capacidade de escalar árvores. Essas capacidades duplas eram provavelmente adaptação muito boa para um ecossistema africano repleto de predadores perigosos. Inferir comportamentos de fósseis em exercício precário, portanto, essas são, na melhor das hipóteses, suposições com algum embasamento. Mais fósseis são necessários, mas isso está se provando ser um item escasso para esse período de tempo. Como observado, a criança de Kika viveu cerca de 3,32 milhões de anos. Atrás, seu fóssil foi comparado ao de Lucy, que tem cerca de 3,2 milhões de anos, e as pegadas de Laetoli, que tem cerca de 3,6 milhões de anos. Aos seus leitores, essas datas podem soar como se estivessem ao mesmo grupo, mas na verdade, a criança de Kika viveu 120 mil anos antes de Lucy. 120 mil anos antes do Lucy. 400 mil anos depois. Ocorrência 3.000 a 32.000. Disse de Silva. Fósseis são raros e esses prazos são tão vastos que provavelmente estamos deixando passar muita coisa que acontecia naquela época. Porém, você trabalha com o que tem, fazendo ajustes conforme novos fósseis são inevitavelmente descobertos, isso. Se você gostou, deixa seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos. Estamos sempre juntos pela propagação do conhecimento. E vamos esperar mais capítulos da novela chamada Evolução Humana. Um grande abraço. Valeu, curta, compartilha-nos. Muito obrigado por assistir.